Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Teologia Essencial Podcast. Seja muito bem-vindo aqui conosco nos estúdios da maravilhosa FLT. E eu estou muito feliz de a gente começar essa série especial do Teologia Essencial que está estreando. É o primeiro podcast, então eu creio que vai vir muita coisa boa por aí. Então espere, veja e verás o que vai vir aqui no Teologia Essencial. Nosso primeiro episódio hoje respondendo perguntas novas, ou não tão novas assim, mas que tem respostas bem antigas. Você logo vai entender aí qual que é o joguinho da coisa. Mas que são perguntas às vezes espinhosas e eu imagino que você já se fez, eu me fiz. E as respostas a gente obviamente vai procurar no lugar mais essencial de todos para encontrar uma resposta, que é a escritura, né? Tô aqui. Hoje eu, Alex Starler, estou aqui, vou ser o seu host nesse programa. Estou aqui com meus amigos Marcelo Jung e Roger Vanck, que são professores aqui da área bíblica na Faculdade Luterana de Teologia e vão nos auxiliar nas perguntas. Mas para a gente começar e para a gente se esquentar aqui, né, já que tá friozinho em São Bento, Marcelo, que tipo de pergunta difícil você gosta? Geralmente aquelas que eu sei responder, né? Essas eu gosto, né? Apesar de que aquelas que a gente não sabe responder também são muito importantes, né? E fazem a gente pesquisar, procurar entender, e elas sempre estão lembrando a gente de que a gente é eterno aprendiz. Verdade. Eterno aprendiz. Você falou que nós vamos procurar perguntas num lugar essencial, né? Exato, nós somos eterno aprendiz desse lugar essencial. Vem cá, Marcelo, você foi muito tempo pastor na comunidade, inclusive aqui na nossa região aqui da faculdade. Exato. O povo perguntava muito essas coisas que a gente separou hoje para conversar aqui? Olha, nos estudos bíblicos sempre tinha umas perguntas bem cabeludas, né? ou se perguntavam, né, aquelas questões, né, que são difíceis de responder, né? Mas em geral, assim, as coisas do dia a dia não eram tão complicadas assim, né? Então era isso que acontecia na vida da comunidade. Legal. Roger? Sim. E você, como é que você lida com perguntas difíceis aí? Quais são as suas favoritas? Olha, eu tenho sempre dito que não existem perguntas bobas, né? Porque as perguntas são motivadas por expectativas ou experiências das pessoas. Então, por mais simples que seja a pergunta, a gente não deveria deixar de fazê-las, né? E mesmo que eu não tenha uma resposta, o importante é fazer as perguntas, né? Então, isso eu penso que também para nós aqui, na ideia desse podcast, também de poder levantar perguntas. Verdade. Pode realmente até ser que respostas não sejam convincentes, podem ser que respostas tenham uma gama enorme de perguntas, uma gama enorme de respostas, mas o tipo de pergunta que, digamos, eu gosto de fazer é aquelas que me levam a procurar, como o Marcelo já colocou, nas escrituras a resposta, mas que tentam me fazer aprofundar o contexto da Bíblia, né? Talvez a gente assim aplique o princípio da reforma, né? Que a Bíblia interpreta a si mesma, vai depender das perguntas que eu faço para ela, né? Exato. E isso eu acho que é bem legal, quando a gente pode aprender no dia a dia a fazer essas perguntas. Verdade, show de bola. Eu gosto muito de perguntas. Desde os meus primeiros anos de ministério, a gente fazia assim, juntava a galera do grupo de jovens, às vezes dos adolescentes, deixava eles fazer uma caixinha de pergunta para quando eles tinham medo de falar, né, as perguntas que eles vinham. Tava todo mundo lá, daí a gente sentava na roda e ficava respondendo as perguntas deles, né? Então, claro, vinham coisas muito do dia a dia, mas às vezes vinham umas coisas bem espinhosas ali para ser respondidas. Era um exercício assim, que a gente fez muito tempo, sempre gostei muito, e agora eu botei pra vocês na roda. Vocês Estamos na banca aqui hoje. hoje vocês vão ser provados quanto à sua teologia. Trouxe a sua caixinha que você nunca conseguiu responder, né? Exato, eu guardei você aqui. Mas é interessante, né? Nem sempre a gente talvez vai ter a resposta na hora para algumas perguntas. Verdade, claro. E a gente também não deve se intimidar ou achar que a gente não tem condições de responder porque não sabe na hora. O importante é que a gente possa trazer uma resposta. Verdade. Né? E me lembra do tempo eu era líder de grupo de jovens e tinha um livrinho num evento que eu fui que era 100 perguntas
para conselheiros de Ministério de Jovens. Eu pensei, caraca, eu preciso de se decorar as respostas, porque senão eu não vou ser um bom líder de jovens. A gente queria ter todas as respostas, né? Mas nem sempre é possível. E a gente tem que ter humildade de dizer, olha, eu não sei, mas eu vou procurar para você, né? Acho que essa é uma postura importante. E tem uma dimensão bem importante, né? A gente está falando, né, da reforma e a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Perguntas que exigem respostas, elas nos levam a um relacionamento com a Escritura e com o próprio autor da Escritura, né? E essa dimensão, ela é fantástica, né? A gente também entender que a Bíblia, ela não é também uma caixinha de respostas para tudo, né? Mas ela vai nos conectar com o Deus que pode responder questões complicadas ou não. Verdade. Mas leva a gente a essa dimensão do relacionamento, e isso é muito bacana. É verdade. Imagino que você que está acompanhando, ouvindo, assistindo esse podcast deve ter perguntas também, e você pode enviar suas perguntas, de repente elas viram uma nova edição do nosso programa. Então, se você quiser enviar perguntas para nós, você faz o seguinte, manda um e-mail para podcast@teologiaessencial.com.br podcast@teologiaessencial.com.br ou procura aqui na descrição do episódio, vai estar lá o e-mail, clica em cima, manda a pergunta e quem sabe ela vira um próximo episódio aqui. Então vamos lá. Gente, pode um Deus amoroso permitir o pecado? Como é que pode um Deus que a gente diz que é amor, Deus é amor, 1 João, como é que fica que ele permite o pecado? Boa. Começamos com o Antigo Testamento. Pois é, né? Já que é o Antigo Testamento que começa a falar dessa coisa de pecado, então vamos lá, né? Essa pergunta ela é uma pergunta muito legítima, mas ela também pode caracterizar uma acusação contra Deus, né? Mas eu quero salientar esses dois aspectos. Certo. É uma pergunta legítima, porque ela tem a ver com a minha experiência com esse Deus. Quer dizer, eu posso perguntar? Posso, bem tranquilo. Mas eu tenho que saber qual é a motivação que eu faço dessa pergunta, porque Adão e Eva, já na história do pecado, começaram a apontar a culpa para Deus, né? A mulher que tu criaste, a cobra que tu criaste, ou seja, a realidade do pecado, já no texto de Gênesis 3, aponta para uma culpa que eu lanço para Deus, né? E ao invés de perceber o amor de Deus ali mesmo, naquela situação. Para mim chama muito a atenção que, antes mesmo de responder essa pergunta, Deus veio ao encontro do Adão e Eva. Sim. Deus não condenou os dois já de cara, veio para um diálogo, perguntou, Adão, onde é que tu estás? Deus começou fazendo perguntas, né? Então. E o Adão se esquivou da resposta. Só depois ele, tive medo, me escondi, né? Mas assim, é bem interessante. Deus mostra já o seu amor na própria realidade do pecado humano. Né? Eu acho que isso daria para a gente começar a refletir sobre essa pergunta. Quer dizer, no final das contas, dá uma invertida aqui. Deus dá um plot twist aqui, ele dá uma invertida na jogada para dizer, olha, na verdade, não é que eu sou mal porque existe o pecado. Isso. E eu também diria assim, o texto de Gênesis deixa claro que não é uma questão de permissão, né? A pergunta é, pode um Deus de amor permitir? De novo, existe uma desobediência e uma desconfiança do ser humano em relação a Deus. Então, eu não vejo como uma questão de permissão, né? E porque a intenção de Deus sempre foi de buscar esse ser humano perdido e pecador, já desde o primeiro momento. É que às vezes tem a impressão, assim, de que para que houvesse salvação, era necessário que o ser humano se perdesse primeiro. E aí parece que Deus meio que está jogando com o negócio, né? E essa é uma acusação que se faz. Você crê que nós somos, então, eleitos por Deus. Então, para que Deus pudesse eleger, então ele tem que ser ruim, porque ele precisa primeiro jogar uns no inferno. Isso. Como é que fica isso daí? Certo. Mas eu acho que aí leva essa pergunta assim para um pouquinho antes, né? A gente está começando a falar já tendo acontecido o pecado, né? Exato. A pergunta talvez ela deslocaria um pouquinho antes, pois mas se Deus ama, por que ele deu a possibilidade, inclusive, do pecado? Né? Quer dizer, ele não podia ter criado o ser humano sem a possibilidade de pecado? Tá tudo legal, né? E não ia ninguém sair do Éden. O ser humano é livre antes de pecar. Exatamente, né? E a questão, ela se dá na pergunta pelo amor, né? Se é que existe
existe amor se não existe a possibilidade da rejeição? A gente vai entrar num... Explica de novo isso aí. eu ia dizer, a gente vai entrar numa questão assim até filosófica demais, talvez, e quem sabe eu tô dando um passo um pouquinho maior Não, do mas que eu a quero perna, né? entender, acho que eu quero entender. Mas na minha compreensão, assim, de que um amor que é verdadeiro, ele precisa ter essa possibilidade da rejeição. Se não houver a possibilidade da rejeição, a gente vai chamar de qualquer outra coisa, mas não vai chamar de amor. Né? Até essa é uma das perguntas que vinha nos estudos bíblicos. Parece que você foi procurar as caixinhas lá no estudo bíblico, né? E lá eu lembro uma ocasião que a gente usou o exemplo de um programa de computador, né? Quer dizer, se você criar um programa de computador que toda vez que você liga ele diz para você, eu te amo. A pergunta é se isso realmente é amor. Está programado somente para isso. Certo. Não existe outra possibilidade, né? Isso é amor. Mas quando uma pessoa tem a possibilidade também de dizer eu não te amo e diz eu te amo, aí é um amor verdadeiro. Né? Certo. Então, eu entendo dessa forma, né? Quer dizer, já na criação do ser humano, onde existe essa possibilidade de rejeição, é porque Deus convida a um relacionamento de amor. Isso. Quando não existe a possibilidade de rejeição, é qualquer outra coisa, mas não é um relacionamento de amor. É uma programação que vai sempre dizer a mesma coisa e... Quase uma imposição, né, para o ser humano. Então Deus não brinca de marionete. Não. Ou seja, Exato. ele permite ali na criação que o ser humano o rejeite. E no caso, que de fato isso acontece, da rejeição, ainda assim Deus permanece amando. Exato. Isso. Esse é o grande negócio. Talvez a pergunta poderia ainda ser mais instigante. Por que Deus continua amando o pecador? Então. Tá? Porque, pela lógica, ele é que foi o rejeitado. Né? É verdade, é verdade. Deus foi o rejeitado. Deus foi o rejeitado. Gente. O ser humano quis ser como Deus, não é Deus que quis ser como o ser humano. Né? E no final das contas, ele ainda quer ser como ser humano. Ele ainda quer ser. Exatamente. Exatamente. Em Cristo, e vem ao encontro. Em Cristo ele se torna ser humano. Quase é uma ironia isso, uma né? ironia. Mas é isso que é a salvação, na verdade. É o escândalo, né? É um escândalo. Exato. Mas assim, é bem importante a gente perceber isso. Eu vou bem dentro do que tu falas, Marcelo, porque Deus criou o ser humano e deu a ele a possibilidade de relacionamento. Exato. Né? Deus não obriga o ser humano a ser uma vaquinha de presépio, né? Mas a viver com ele. Mas Deus coloca esse ser humano como servo. Então, existe uma liberdade enquanto servo de Deus. O problema é que o ser humano não quis ser servo. Ele não quis ser criatura. Ou seja, Deus criou esse ser humano com limite. Ele não é Deus. Certo. Ele é um servo de Deus que foi colocado no jardim para cultivar Correto. Ele tem uma função. Ele tem uma ali. função, mas ele tem esse relacionamento. O problema é que o ser humano não se contentou com isso, né? E quis, então, usurpar o lugar de Deus. Então aqui está digamos assim, não é um Deus amoroso que permite, né? Mas é o ser humano que não sabe lidar com a sua liberdade. É o ser humano que entendeu a liberdade de forma equivocada, né? Uma liberdade que era para servir e para amar, foi uma liberdade usada por seu próprio ego, né? Porque eu quero ser Deus, né? Assim eu também vejo essa questão, né? Muito interessante. Isso é muito legal mesmo, perceber isso dessa forma. E eu creio que isso conecta, assim, muito bem com uma pergunta que muitos têm. Pensando assim, bom, Deus me ama em Cristo, apesar do meu pecado. E aí em Cristo, pela fé, eu sou salvo, eu sou justificado, sou feito nova criatura. Mas, e se eu cair? Eu perco a salvação? Depende de onde é que tu cais, né? Ai. Se a gente cai em Cristo, né? Se a gente cair, quem de nós... O que está de pé, cuida para que não caia, né? Jesus vai dizer isso, né? Cristo é o peca forte, peca com vontade. Pega com vontade. Depende do que a gente entende por esse cair. Se esse cair significa eu me afastar de Deus, então eu estou literalmente abrindo mão da própria salvação. Eu mesmo estou abrindo mão dela, né?
Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que cuidar é para não julgar, mas a possibilidade existe. A Uhum. possibilidade existe, né? É porque muitos dizem assim, não, uma vez eleito, então sempre Aham, eleito. Então não aham. tem mais... Uhum. E existe ainda também aquela fala que diz assim, e se a pessoa caiu, se desviou, é porque nunca foi verdadeiramente Exato, a gente crente, tá falando aqui né? de respostas calvinistas pro problema, né? Isso. Então Calvin vai dizer assim, especialmente o pessoal que é pré-lapsário, né? Que é os que vão dizer que tem um decreto eterno de Deus antes da queda que determinou que tudo acontecesse nessa ordem, Isso. etc e tal. Vai dizer então que você não pode não pecar, não pode cair, porque se Exato. você foi eleito, então essa é a consequência. Aham. Aí a questão é como lidar com textos bíblicos que Sim. dizem, né, Isso. Apocalipse, Sim. ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da Isso. vida. Como é que eu vou Isso. lidar com o texto? Isso, Exato. exatamente. Aham. Eu estava lembrando outro texto também, né? O próprio apóstolo Paulo, né? Quando lá em 1 Coríntios 9, ele vai falar de que eu me fiz de tudo para com todos, para ver se salvava alguns, e ele vai usar a metáfora das Olimpíadas, né? Eu corro, não sem objetivo, esmurro meu corpo e tudo. Lá no final ele vai dizer para que no final não seja eu desqualificado. O próprio apóstolo Paulo parece ali contar com essa possibilidade de que pode ser desqualificado. Mas né? aí, se a gente considera que pode ser desqualificado, então como é que fica a questão da eleição? Somos eleitos? Não somos eleitos? O texto bíblico diz que nós somos eleitos, né? A gente tem vários textos dizendo que somos. Que tipo de eleição é esse? Que bicho é esse? Somos eleitos, predestinados, etc e tal. Como é que fica isso? Assim, ó, eu sempre achei esse assunto, ele é interessante, porque ele é um assunto muito importante no mundo evangélico brasileiro. Exato. Por isso Mas eu pergunto. mas eu confesso, Alex, para ti, que eu sempre digo, até o pessoal na FLT aqui, os alunos têm me escutado, né? Ele é tão importante que eu acho ele um assunto bem desinteressante, tu entendes? Pode ser que eu aqui boto água fria um pouco. Mas assim, por quê? Porque no Antigo Testamento, se você vai falar de eleição, a eleição de Israel era muito simples, era para missão. Certo. Não é uma eleição para dizer que eu sou eleito. Esse foi o problema de Israel. Achou que era a ovelha eleita e se acomodou na Os sua própria profetas, fé. né? Isso, né? Ou seja, Israel foi eleito para fazer missão. Tá? A eleição, que é o texto de Deuteronômio 7 lá, é o texto do sacerdócio geral. Né? Vocês são nação santa, junto com Êxodo 19. Então, no Antigo Testamento não existe essa coisa de uma eleição para salvação e assim por diante. Individual, né? não. E até onde eu tenho visto esses textos de Efésios, principalmente o Romanos, que falam da eleição e da predestinação, são textos muito vinculados a um contexto poimênico das pessoas Quer que dizer, creem. pastoral, ou seja, para quem crê em Jesus. dúvida do crente. Isso, a dúvida do crente. E não para eu ficar agora usando isso, ou não, esse aí eu acho que não é crente que chega, ou esse aqui não deve ser eleito, ou esse aqui sim, esse aqui eu tenho certeza que é eleito. Bom, daí a gente cai numa coisa que Jesus proibiu a gente no Sermão da Montanha, né? De julgar as pessoas. Mas é que no final das contas é assim, né? Essa ideia de que pelas obras vocês conhecerão Pelos quem seus eles frutos, são. No isso. caso, né? É óbvio, Jesus estava falando de fariseus. Isso. Ele estava falando de Sim. pessoas que estavam em franca oposição a ele. Isso. Aí a gente aplica esse texto para cristão Isso. e vai dizer, bom, então a gente vai fazer aqui uma régua, Aham. eu diria assim, até meio estoica, né? Assim, meio... os estoicos eram filósofos romanos, greco-romanos, que tinham uma moralidade muito próxima à moralidade do Dos Novo fariseus. Testamento, né? Que Paulo vai descrever, as listas são muito parecidas e tudo mais. E aí a gente acaba pegando essas listas estoicas e vai dizer, bom, então... casamento tá ok, bonito, os filhos tá ok, beleza, Sim. meu trabalho está Isso. dando lucro, eu estou vivendo bem na sociedade, e eu estou de bem com meus vizinhos, e eu vou na igreja, logo sou cristão. Quer dizer, e confesso a Cristo, né? Então, óbvio, a confissão tá ali, Isso, né? sim. Pública tá ali. Então, aí eu sou cristão. Aí, mas aqui o cara tá pecando, ali ele passou um cheque sem fundo, e ali ele deu umas escorregadas na casca da banana, e então ele deve ter apostatado. Mas aí, os pecados servem, óbvio, eles sempre nos acusam, isso é lógico, mas
os nossos pecados servem para dizer, esse cara aqui, então ele deve ser que ele não crê por causa dos pecados dele. Como é que fica acusar alguém ou julgar alguém pelas suas obras? Até que ponto isso é possível ou não? Isso não dá, não é possível. Pois é. Eu não diria que a gente... Justamente porque Jesus fala para eu não julgar as pessoas, mesmo que ele está ali falando sobre os fariseus, né? A nós não foi dado esse direito, porque também Jesus vai dizer aquele que olha para o cisco do irmão tem que lembrar que tem uma trave, né? Exato. Então, eu não vejo que isso cabe a mim. Agora, é verdade, sim, que a gente vai ter critérios de análise da vida das pessoas, mas não no sentido de julgá-las, mas de ajudá-las. Por isso, Paulo fala de exortai-vos uns aos outros. Quer dizer, o pecado não fica simplesmente assim, escondido e Claro. relativizado, Ele né, vem à tona. na vida de fé. Ele vem à tona e a exortação fraterna vai precisar existir, assim por diante. Mas não que agora eu chegue e diga porque ele faz isso que ele agora está condenado, porque esse não é o meu papel. Né? Não é o meu papel. Então, assim, por outro lado, também existe o anúncio do perdão, né? O perdão, mesmo por uma pessoa cristã que caiu, vamos dizer assim, voltando àquela primeira colocação tua, Alex, caiu. Bom, Jesus foi expert em levantar pessoas caídas, Verdade. né? E que, inclusive, tanto das pessoas marginalizadas da época que eram consideradas pecadoras e que recebiam as acusações dos religiosos, como também religiosos que reconheceram que a sua religião não valia de nada, né? Verdade, e que foram verdade. levantadas por Verdade. ele. Então, eu não vejo que o perdão aqui fica desqualificado, pelo contrário, né? O perdão sempre está ali como uma realidade. E de novo, né, trazer para a dimensão relacional, né? Quando a gente quer pegar os textos e vamos então colocar Deus dentro de uma lógica, né, da eleição, da não eleição, que não sei o quê, eu de um certo modo eu estou querendo colocar Deus dentro de um modus operandi. Ele vai funcionar daquele jeito, Isso. né? E isso me tira do relacionamento com Ele, né? Até as questões de eleição ou não eleição, conversa com ele, caramba, né? Pega os textos, conversa com ele, pede clareza a respeito disso, né? E a mesma coisa com as pessoas que pecam, né? Os textos, eles, como o Roger bem disse, nós temos vários textos que indicam como deve ser a vida cristã. E eles servem como juízo e como graça para a gente cuidar da própria vida e também na vida em comunidade. Mas eles são, de novo, para o relacionamento, né? Não pode ser assim, o Alex fez antes o checklist, né? Eu tô com o checklist lá e olho para a comunidade, essa turma aqui tá ok, essa turma aqui, que feio, né? Eles não estão ok, tão perdidos, né? Se eu tô vendo que tem gente que não tá ok, o que a gente vai fazer? Vamos caminhar junto. Vamos nos colocar ambos sob a escritura, vamos estudar ela, vamos ver o que a palavra diz e, irmão, como é que você está vivendo? Né? Olha como a palavra está te chamando a esse modo de vida, né? Então, é extremamente relacional isso, né? Com Deus e também uns com os outros. Eu achei muito interessante, né? A gente teve aula inaugural outro dia com o Catito, o vídeo em breve vai estar aí no canal, aí você vai poder assistir. Verdade. E lá pelas tantas ele conta o exemplo lá do pastor que ele atendeu, que teve um caso de pecado na área na verdade, nem era para pecado. Sinceramente, a filha lá acho que tomou um copo de cerveja e o pessoal pegou a foto e botou na rede. Isso. Tá? É isso. O pecado é quem fez o negócio lá. Exatamente. Não foi a filha do pastor que cometeu o pecado. Isso. Aí teve a situação lá de aconselhamento e tal. E ele usa o texto de Provérbios 6, né? Pra dizer, olha, tem uma lista de pecados lá. Que todos Deus detesta. Isso. E o sétimo, Deus abomina. E o que Deus abomina era a fofoca. Isso, semear confusão no meio dos irmãos. Confusão. Exatamente. Então, muitas vezes a gente tá lá falando dos pecados escandalosos. Geralmente a gente fala, pecados escandalosos é o quê? É matar, roubar e pecado na área sexual. Aí isso é escandaloso. Porque vem a público e vai dizer, poxa, como é que o cara faz isso? É cristão, não é possível e tal coisa. Mas a gente ir na casa do irmão, da irmã, e contar uma
Uhum. caos. Para Isso. motivos de Motivo de oração, oração. né? Motivo de oração que é fofoca, né? É fofoca. Para Diverso, difamação. espalha Isso. o desentendimento dentro da comunidade. Você Isso. ficou sabendo que o pessoal lá Isso. tava falando tal coisa do Marcelo. Aham. Temos que orar por ele. Forme mais alguns grupos de oração, né? Sobre esse tema. Não, exatamente. Essa é uma coisa. Eu me lembrei agora, quando a gente está falando desse assunto, da parábola do filho pródigo, né? O filho mais velho tinha uma listinha, um checklist lá. Ele foi cobrar do pai, né? Exato. E o filho mais novo, ele saiu, mas ele não deixou de ser filho. Né? Ele caiu, né? E retornou. Então, assim, a queda é possível, porque a eleição não é uma pomada espiritual que a gente passa um creme, né? Que nos torna imunes ao pecado, ou à própria queda, ou à própria rejeição da palavra de Deus. Sabe né? que o Tim Keller disse que o filho que ficou em casa, ele também caiu. Sim, Porque concordo. ele ficou preocupado com os bens que ele não usufruiu. Isso. Ele estava tão interessado nos bens do pai quanto o irmão que pegou e gastou. Não, e eu fico imaginando esse pai, né? Mas que pergunta besta esse filho faz. Pois é, tudo que eu tenho é teu, cara, né? E você não fez uso. Mas por que tu me pergunta de um cabrito? Tu já podia ter comido o cabrito junto com teus amigos faz tempo, né? Eu fico imaginando a indignação do pai, né? Mas ele continua sendo amoroso também com esse filho. Verdade. Falando de amor de Deus. A gente fala de amor próprio, né? Tem muito assim, né? O pessoal tem problema com depressão, problema de autoimagem, problema de aceitar, às vezes, alguma coisa de si, né? Algum sei lá, enfim. Aceitar a sua condição, aceitar como você está vivendo. E daí se fala, você precisa ter amor próprio. Você precisa ter amor próprio. Você precisa amar a você mesmo, se aceitar como você é. Então, essas frases vêm muito. Posso, devo, consigo amar a mim mesmo? Boa pergunta. Puxa, aí você faz uma pergunta dessa para um ogro como eu vou ficar... Ogro? O cara veio até com a caneca de caveira pra gravar podcast. Aí, ó. Olha só, vai ter que assistir a formatura da última turma do bacharelado pra entender a referência da caneca. Isso mesmo. Tá no canal. Isso aí, como é que é? Easter egg? Isso aí, como é que Easter chama esse egg, é o negócio? easter egg Tem que ir do lá episódio. olhar, né? Vai Tá ter que certo. ir lá no canal do YouTube da FLT e assistir a formatura do bacharelado De julho de 2022. Isso aí. Muito bem, então vamos ver se nós amamos a nós mesmos. Como é que é isso aí, Roger? Pois é, cara. Sim, se eu lembro dos mandamentos que estão em Deuteronômio, ele aparece um critério do como a si mesmo, mas não existe amai a Deus e amai ao próximo, mas não está escrito amai a si mesmo. Então significa que, aí eu não quero dar aula de português nem de hebraico, né? Mas o verbo está no imperativo, com o objeto Deus e com o objeto próximo. Mas quando é a mim, eu sou apenas uma referência que a gente tem que entender como aquela regrinha de ouro que Jesus também vai dizer lá no Sermão da Montanha, né? De eu não desejar para o outro aquilo que eu não quero para mim. Só que Jesus, ele é positivo nessa regra. Isso era uma regrinha que tinha no contexto da época, né? Que era de forma negativa. Então, não desejar para o outro aquilo que eu não quero para mim. Jesus vai dizer, faça para o outro o que você quer que façam contigo. Então, eu não vejo que tem um mandamento do amor a si mesmo, porque isso seria quase vou dizer assim, uma contradição ao próprio evangelho. Isso não significa que eu não tenho que ter uma autoestima saudável, certo? Mas a questão é justamente, né, se essa autoestima, ela cabe dentro dessa ideia de amar a si mesmo, né? Isso. Porque da minha perspectiva, por isso eu falei que eu sou um ogro, né, nessa questão, né, é um reconhecimento da nossa identidade. Não é uma questão de amar a si mesmo, estar Quem eu sou cheio em Cristo, né? de paixão por si mesmo, mas um reconhecimento da identidade que Deus me dá pela criação e também pela redenção. Ele disse quem eu sou, né? E ali eu tenho um fundamento seguro para uma autoestima saudável, né? Agora, amar a si mesmo é meio esquisito, assim, né? Nesse termo, assim, né? Como um mandamento, né? Como uma ordem. Né? Com uma ordem, né? Porque, assim, tem questões, assim, bem, como você disse, assim, bem importantes, né?
eu tenho que ter cuidado comigo, né? Por exemplo, Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito, então nós temos que ter cuidado do corpo, né? As coisas que nós comemos ou como nós lidamos com a nossa sexualidade, tudo isso implica no corpo, porque não existe vivência humana fora do corpo. Não. Então tem que cuidar do corpo, você chama cuidado integral. Isso. Mas aí, ao mesmo tempo, por exemplo, o José Comblan, ele é da opinião, por exemplo, um teólogo católico, que o cuidado com o corpo e com a vivência corporal, cuidado, etc. E tal, ele se tornou uma nova religião do século XXI. Se tornou uma nova religião. A gente estava até discutindo em casa sobre isso, se existe, por exemplo, o ideal do corpo fit. O ideal do corpo fit. Aí surgiu o movimento do pessoal que sofre bullying por ser obeso. Beleza. Aí surgiu dentro desse um movimento de orgulho gordo. E aí virou, assim, uma série de pautas de eu preciso amar como eu sou e vocês têm que me engolir, né? É uma teologia do Zagalo, né? Sim. A teologia do Zagalo. Vocês vão ter que me engolir. Isso. Como é que fica? No fundo, para mim, isso só reflete ainda um egoísmo ou um problema de identidade. É óbvio que eu preciso aceitar como eu sou, mas essa aceitação não é uma coisa que brota. Por isso a pergunta que tu falasse, né? Devo, posso, consigo? Eu não consigo me amar a mim mesmo, porque eu sempre vou me olhar no espelho, eu vou, como cristão, eu vou reconhecer que eu sou um tremendo de um pecador, tá? Mas por isso que a minha identidade em Cristo e a identidade que Deus nos dá com a criação, de eu saber que eu sou criado por Deus, restaurado por Ele, e em Cristo posso ser uma nova criatura, isso me ajuda também a lidar com aquilo que são coisas que eu não consigo aceitar. Agora, se eu dependo disso para ser aceito pelos outros, então vocês têm que me engolir, aí isso é egoísmo, isso é um problema, algum déficit de aceitação mesmo. Aí falta amor mesmo. Não é amor mais. Não né? é mais amor, porque daí eu tenho que sempre mostrar para os outros, né? E não é mais para mim. E vai ser o amor por alguma coisa Em que troca, eu né? não sou, na verdade, né? Porque o reconhecimento a partir da criação, da redenção, faltou também, assim, da escatologia, né? Quer dizer, que não é só como Deus nos criou, que Ele nos salvou em Cristo, mas Ele tem um plano para nós também, para a eternidade. Exatamente. Isso faz Bem parte lembrado, da nossa Marcelo. identidade, Bem né? lembrado. E essa identidade que Deus nos dá é justamente relacional, onde não existe também essa questão, vocês vão ter que me engolir, né? A dinâmica, né, de aceitação própria, de aceitação do outro, de novo vai se dar no relacionamento, onde tem coisas que, evidentemente, né, eu não posso mudar em mim. E aí, de repente, as pessoas vão ter que me aceitar assim como eu sou, características físicas e essas coisas assim, né? Mas a questão do também ter uma autoestima saudável, ela vai se dar no relacionamento, de novo, né? É mais uma vez nessa dimensão, né? De conviver, de conversar, de aquelas coisas que eu posso mudar, eu vou também mudar, aquelas coisas que eu não posso, então a gente vai aceitar, né? E vai conviver com isso, mas você chegar a esse ponto, né? De uma imposição, assim, né? Agora, né? Eu sou, né, desse tipo e você vai ter que engolir isso de qualquer forma. Não é por aí, né? Não é por aí. E tem gente que se ama muito, mas que é intolerante ou intolerável no contexto social, né? E tem gente que se gosta muito, né? E aí se torna uma pessoa que não dá para conviver. Não é uma salvação por amar a si mesmo. Exatamente. Justamente por isso que não está na Escritura. Isso, exatamente, né? Muito bem. Mas eu acho que assim, a gente hoje está, como você colocou, né, essa questão, nós estamos hoje vivendo uma crise antropológica, vamos dizer assim, né? O ser humano tem que ser sempre o que os outros esperam de mim, né? E eu não ouço mais o que Deus tem a me dizer a meu respeito, né? Então isso é uma crise hoje, por isso a crise de identidade, por isso essa crise, essa autoestima que leva as pessoas hoje até a tratamento psicológico e tudo mais, porque quase virou uma religião mesmo. E se eu não estou dentro desse, eu sofro bullying, então por não corresponder com essas expectativas. Né? As expectativas falsas que eu tenho de mim mesmo. Isso. E uma outra coisa que eu acho que a gente poderia ainda acrescentar aqui é essa busca pela felicidade, né? Claro. Então hoje nós estamos vivendo também num
imperativo que você só é alguém se você é feliz, Isso. né? Bom, aí tem coisas na vida que não nos tornam felizes, mas eu não deixo de amar a mim mesmo, ou de amar a Deus e amar as pessoas, Uhum, né? uhum. Então é sempre uma opressão que nós estamos vivendo Sim, agora sim. diante da sociedade, né? Verdade. E também assim, né? Se a gente observar um pouco, né? Desenvolvendo um pouco isso que você falou, né, Roger? Também é dado ao ser humano, pela sociedade, como ela está se organizando e como ela pensa, uma coisa que é terrível, né? Você tem que configurar você mesmo. Isso. Seja a Você- melhor versão de você mesmo. Nossa. Exatamente. Seja a melhor versão Pesado, de pesado. você mesmo Não, e tá louco? nós não somos deuses, né? Como é que nós vamos conseguir saber qual a melhor versão da gente mesmo? O pessoal tá assistindo série, né? Westworld, 4ª temporada, né? Aí dá pra você entrar na máquina e fazer uma... Reconfiguração. olhar o futuro, né? Ver quais são os cálculos de probabilidade de futuros possíveis e daí escolher o melhor, né? Nossa. Né? Então a gente tá quase como o Leibniz, né? Que dizia que era o melhor mundo, esse é o melhor mundo possível, né? Isso. Isso. Exato. A coisa complicada é que nós temos, assim, quase que uma possibilidade tecnológica para isso, né? De configurar o mundo todo e que seja virtual, né? De configurar o mundo todo e configurar a gente mesmo, mas essa responsabilidade que é dada que o ser humano não dá conta disso, ser a melhor versão de si Não vai mesmo. dar conta. Porque ele nem sabe como é que, vamos dizer assim, ele não sabe nem a receita, o que é um ser humano perfeito, Isso. né? E ele tem que resolver isso. E ainda junto com isso, bom, se joga essa batata quente na mão do ser humano e daí se colocam modelos, né? O FIT é um desses modelos, né? Se coloca e, então vê se você encontra aí alguma coisa que vai te dar algum sentido, né? E as pessoas se lançam atrás disso e de repente elas vão descobrir que isso não dá sentido, né? Porque essas configurações também, elas não, vamos dizer assim, não vêm do autor da vida, né? E aí, de novo, né? Se eu me volto para o que Deus diz a respeito do ser humano, ali eu vou encontrar aquelas questões que vão me dar sustentação para a identidade, que vão me dar também satisfação agora, não no sentido assim de que eu tenho que ser satisfeito, né? Mas eu vou encontrar a mim mesmo naquilo que Deus diz a meu respeito, né? E isso ajuda a gente a viver com serenidade, né? E ajuda a gente a viver com segurança também, né? Agora, quando eu tenho que inventar o que vai ser o ser humano, puxa vida, aí nós estamos lascados, né? E aí é uma crise, né? Porque assim, nessa busca pela felicidade, busca por um ideal do ser humano, busca por um amor a si mesmo, tem a questão da dor, problema da dor. Sim. Vou pegar um exemplo bem agora de hoje, assim, né? A gente tá acompanhando de uns irmãos aqui de São Bento, da Igreja Refúgio, que tinha um missionário que tá na África e faleceu. E aí a gente recebeu deles lá, né, uma mensagem do pessoal lá da África, né? Da igreja lá da África, pranteando. E aquilo me lembrou muito o Antigo Testamento. Aquele choro no pó e nas cinzas. E porque assim, eu tinha muitos vizinhos africanos. E quando eles se entristeciam e choravam, isso era um momento muito efusivo, mas muito catártico. Ou seja, é alto, é escandaloso para os nossos ouvidos brancos europeus, né? Mas para eles aquilo era muito necessário, e é necessário. E eu acho que a gente, na nossa ideal racionalista, a gente tirou isso. E a gente substituiu por um remédio para aliviar a dor. Então, por exemplo, quantos sepultamentos eu fui onde tinha alguém que estava pranteando de uma forma um pouco mais exagerada, em que toma isso aqui. Para dopar um pouquinho. Para dopar um pouquinho, para aguentar o sepultamento. Né? Ao invés de botar para fora, deixar sair. Né? A gente não quer mais sofrer, não quer mais ter dor. Então, eu começo a dor de cabeça,
paracetamol, aspirina. Né? Eu tenho uma dorzinha ali, já vai pro remédio. Né? Eu tenho uma dor da alma, eu não Isso. quero tratar, eu Isso. quero remédio. Isso. Né? Se a fé me liberta de tantas coisas, por que ela não me liberta da dor também? Isso é uma outra pergunta para a pergunta por que tem sofrimento no mundo, né? Vamos falar do Jó agora. Aí o Roger gostou. Eu gostei. Mas a gente vai deixar o Jó para um mais... Para um outro, exatamente. Fala do Jó. Não, com certeza, não vou monopolizar aqui com o Jó. Mas assim, ó, eu penso que o Antigo Testamento que você citou é bem esse aspecto. Eles levam muito a sério a dor. Eles procuram não esconder a dor. Né? Quando o Jacó fica sabendo, entre aspas, que o José tinha morrido, nossa, isso foi assim um luto generalizado, um escândalo aos nossos ouvidos, né? Exato. Tanto é que na tradição judaica existem as carpideiras, né? Que são mulheres contratadas para chorar. Isso tem no Brasil, no Nordeste, pela influência dos cristãos novos que eram judeus e que vieram para cá, né? Ou seja, existe essa lógica dos cânticos fúnebres. Nós temos cânticos fúnebres que é um ai bem acentuado no Antigo Testamento. Os profetas, inclusive, usam isso para anunciar o juízo. É interessante, eu sempre gostava da sonoridade, né, do hebraico, porque é roi. E isso é roi, exatamente. E isso traz essa sonoridade, porque é um som alto. bem alto. O nosso ai parece assim, tipo... ai, Não, pode berrar dá, mesmo, assim, é roi! Isso vem com uma força o choro, né? Sim. Ele exige força, né? Exatamente. Pra colocar ele pra fora, né? Exato, Esse né? ai, né? E isso é um aspecto muito legal também no livro de Salmos, né? Então que você vê o salmista, ele não tem medo de chegar para Deus e chorar. E botar a sua dor. Então, isso é uma coisa que a gente pode aprender, porque a nossa sociedade, e no Brasil, né, é proibido sofrer, né? É isso que você vê em placas, inclusive, de igrejas, que é uma incoerência, né? É proibido sofrer, né? Então, acabe com o seu sofrimento. Claro, nenhum de nós é um masoquista espiritual, né? Certo, claro. Só que o sofrimento, ele faz parte da vida humana. Ele faz parte da realidade da queda. Em Jesus, todas as nossas dores foram carregadas, né? Isaías 53, ele assumiu as nossas dores, mas a gente percebe que ainda nós não estamos ainda na escatologia, Exato. né? Ainda não estamos na glória, onde Apocalipse 21 vai dizer que não vai ter mais dor, que não vai ter mais sofrimento, né? E de um certo modo, né, você tem um pouco aí nessa pauta, né, de não ter sofrimento, a negação do próprio pecado, né? Isso. Porque o sofrimento entra na vida do ser humano, se a gente leu a Bíblia direito, Isso, né, a Pelo partir pecado. do pecado, né? Ele é uma consequência do pecado. E você lamentar a dor, né, como você falou, Alex, né? Claro que também os africanos, na alegria também, eles são muito barulhentos, né? Em tudo, né? Questão cultural deles. E questão cultural deles. Mas, assim, lamentar o sofrimento, né? E sentir ele tem a ver com levar a sério essa realidade que o pecado trouxe para dentro da história da humanidade, né? E quando eu não lamento mais, de um certo modo, ou algumas vezes é por uma influência também, ou uma tentativa de dizer que não existe mais pecado. Isso. Não tem pecado. Verdade. Né? O que tem no ser humano é que tem uma falhazinha ou outra ali, né? E a gente vai Pode dando recalchutar, pode arrumar. a gente vai dando uma arrumada aqui, ali, né? E tá tudo ok, né? A velha origem do pecado, né? Isso. Nós queremos ser como deuses, né? Vamos fazer o nosso mundo o melhor dos mundos possíveis, né? Então, E a gente joga pecado fora e aí, pô, daí tem sofrimento, tá? Como é que é esse negócio? Ele vai sempre me lembrar que é consequência do pecado. Então, como não tem mais pecado, então eu também não posso ter mais sofrimento. Né? Seria essa conta, né? Isso. Exato. E aí a gente dá uma maquiada, né? Dá uma maquiada. Né? E se tem sofrimento, a culpa é dos outros, ainda a minha não, né? Exato. É claro que, por exemplo, os Tessalonicenses se perguntam, né? Isso. Pois Sim. era para ter a vida eterna e Cristo era para ter voltado e agora já tem uns aí que morreram e Jesus como não é que vai voltou ser, ainda né? né? Então, é claro que a gente faz essas perguntas, elas têm o seu lugar, né? Dentro da vida de fé, né? Dizer, poxa, mas Deus me libertou do pecado, da culpa, da morte.
e agora eu sofro, Uhum. né? A pergunta é legítima, né? Sim, com certeza. Mas aí nesse caso, né, o próprio Tessalonicenses, né, o Paulo vai dizer, ó, gente, peraí, né, esse pessoal não está perdido, né, toda aquela história, vai tocar trombeta, os mortos vão ressuscitar, mas é interessante que no final ele ainda diz, consolai-vos uns aos outros Isso. com essas Nossa. palavras, né? Aham. Nossa. Ele não tirou a dimensão do Aham. sofrimento que Isso, que traz exige consolo. Que exige a consolo, perda né? de alguém, Aham, exige consolo. aham. Consolai-vos, né? Costumava, já que você falou do tempo de pastorado, né? comunidade. Costumava, em todo sepultamento, dizer assim também, olha, a partir desse momento, muitas lembranças vão vir desse falecido. Uhum, Então, não deixem também de lembrar da esperança da ressurreição. Isso. Para que Isso. haja consolo também na dor, mas não elimina, né? Que haja dor, Isso. né? No falecimento, por exemplo, né? O próprio Senhor Jesus chora quando o amigo dele, o Lázaro, está morto. E Jesus Verdade. sabe que em segundos ele vai ressuscitar o Lázaro, e ainda assim ele chora, né? Ele chora. Ele ainda assim ele chora, né? Então não some essa dimensão do sofrimento, mas também levar a sério a realidade do sofrimento era levar a sério a realidade do pecado no mundo. Uhum, uhum. E aí faz a gente ansiar pela redenção, Exatamente. né? Sim, De exatamente. olhar para o futuro e saber, não, um dia isso vai Isso. acabar, Isso. né? A carta de 1 Pedro, né? Vai tratar do sofrimento de modo muito profundo, né? E Uhum. vai mais ou menos dizer assim, gente, vamos aguentar esse negócio aí, porque o próprio Senhor Jesus também passou pelo caminho do sofrimento. Uhum. Mas vamos olhar para ele também, ele vai até o mais fundo da experiência do sofrimento e depois ele é exaltado. Isso. Uhum. Isso também nós podemos esperar que vai acontecer conosco. Mas por enquanto a gente está ainda sob essa marca, né? Não que nós temos que ser masoquistas, né? Não, exatamente que Como não. o Roger falou, Não. então vida cristã significa vou buscar o sofrimento. Isso. Não. Mas o sofrimento faz parte. Isso. Mas vou aceitar que o sofrimento Isso. existe. Isso, sim, E sim. que em Isso. Cristo Isso. eu tenho um Consolador, o Espírito Exatamente. Santo, Exatamente. comigo, Sim. e que está na igreja, está na comunhão dos santos, que Isso. também estão aí exortados a consolar uns aos outros. Ou seja, Isso. o Deus não nos tira do sofrimento, Não. né? Ele nos prepara para o sofrimento. Aham. E diante do sofrimento, a perseverança, né? Porque hoje, o que a gente observa, né? Não é uma tese, mas o que você observa? Que basta ter qualquer situação de sofrimento e de dor, pessoas se afastam de Deus. Uhum. E pessoas se afastam da comunhão com as Uhum, pessoas. uhum. Principalmente ligados à igreja, agora falando, Sim, né? sim. E se a gente percebe isso, a gente vê que a pessoa não entendeu o que significa a fé. A tua pergunta era se a fé pode nos libertar da dor. Isso. A fé não nos liberta da dor, mas ela nos ajuda a perseverar diante de Deus, porque a fé não é na cura, a fé não é numa situação sem dor, a fé é no Senhor. Exato. Então eu aprendo a permanecer, A lidar com a dor. Né? Uhum. Por isso o salmista vai clamar, ele vai orar, vai ter oração por cura, né? Vai ter cura, mas também não tem cura. Né? Não é assim que todo mundo automaticamente vai ser curado. Né? Pode ser que tem pessoas que não são curadas, mas aí vem a pergunta de fato da salvação que está por detrás de tudo isso. Né? Uhum. Muito bom. E uma última pergunta. Já que a gente está nessa de escatologia, Jesus diz pro ladrão que está ao seu lado, criminoso que está ao seu lado na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Uhum. Pensando nesse contexto todo do sofrimento e tal, às vezes a gente fica pensando, poxa, eu vou morrer e devo ficar, sei lá, quantos séculos debaixo da terra esperando Jesus voltar e tudo mais, né? Estarei hoje mesmo com Jesus. O que significa isso? É agora mesmo? Nesse exato momento você já pagou aqui, apareceu lá, como é que é isso? Só se o paraíso é a Galileia, né? Porque Jesus ressuscitou para a Galileia. Segundo alguns evangelhos, né? Exatamente. Lucas, ele vai para Jerusalém. Vai para Jerusalém. Eu acho que o ladrão lá não encontrou Jesus no paraíso. Não, brincadeira. Essa é uma pergunta das mais escabrosas, cabeludas, né? Porque não vai ter uma resposta muito simples. Eu confesso para vocês que eu não tenho uma resposta tão assim... É assim. Pronta. Não.
porque os textos bíblicos deixam a gente com mais opções, Sim. né? Como Uhum. essa, né? Para aquele ladrão, Jesus disse isso, e é uma palavra verdadeira. Uhum. Eu só consigo entender isso a partir da eternidade, que a gente não consegue... ou seja, a realidade da morte, ela nos tira da realidade do Cronos aqui, do nosso Certo, dia de certo. 24 horas, dos nossos tempos de vida. Então, estamos nas mãos de Deus. Assim eu tento entender. Né? Agora, se isso é hoje, ou se eu vou ter que esperar séculos ainda para... Porque Né? uma resposta que sempre foi dada é assim, então a alma desconecta do corpo, Sim. então daí a nossa existência enquanto alma vai pro... Conforme Eclesiastes, né? vai pra lá, Volta pro para Deus. volta pra Deus, e daí então eu estou com Deus, Isso. e essa é uma vivência consciente. Aham, E acho que essa é uma preocupação do pessoal. aham. Se a minha existência Uhum. pós-morte é uma existência consciente, enquanto uma espera consciente, né? Certo. Mas isso é difícil também Sim. de achar textos que eu Sim, vou dizer, sim. não, tá aqui, tá É. claro, né? O Antigo Testamento, por exemplo, ele já tem uma visão que, digamos assim, não tinha uma expectativa pós-morte, então você não vai encontrar isso. Mas eles se sabiam nas mãos de Deus. Né? A morte não era um lugar, vamos dizer assim, que agora é obscuro demais, que eu não possa nem ter a minha fé. Pelo contrário, quando Jesus fala lá do Abraão e do Isaac, né, que que ressuscitaram, né? Ou seja, se sabe de uma realidade em Deus, mas não se tem uma perspectiva agora geográfica ou até Certo. mesmo dentro dessa perspectiva que você falou de uma alma consciente, né? Essa era uma pergunta, essa vinha de vez em quando no ministério, né? Bom, assim, a resposta que eu dava, e agora corro o risco de ser herege também, né? Mas, assim, a resposta que eu sempre dava, olha, se você tá com essa dúvida se vai ter que esperar ou se você vai estar hoje mesmo no paraíso, é uma questão de perspectiva. Isso. Né? Porque se a gente entende a eternidade como essa realidade onde não tem mais o Cronos, né? A eternidade não conta tempo, né? Significa que do ponto de vista da eternidade já está lá. Já está lá. Né? E até daí eu era um pouco provocativo e aqui que daí eu sou talvez herege, inclusive nós já estamos lá. Se a eternidade não tem tempo, Sim. Nós já estamos lá. Sim. Né? Sim, porque a eternidade Cristo já é uma está realidade. começada, já é. Exato, já- né? Então, do exatamente. ponto de vista da eternidade é isso. Mas do ponto de vista humano, nós aguardamos. Né? Porque você vai ter tantos textos que falam de aguardar. O Paulo mesmo vai dizer lá, 1 Tessalonicenses, os que dormem, né? E isso Quando também tocar, soar a trombeta, então esses ressuscitarão, eles do ponto de vista humano, eles estão dormindo. Certo. Mas ao que parece, não é um sono consciente, né? É um cessar de tempo. Isso. Também a gente poderia dizer para aqueles que já morreram. Nós que Sim. estamos vivos, nós aguardamos a ressurreição dessas pessoas, né? Então é muito complicado porque você tem os dois Eon aqui interagindo, né? isso. Certo. Esse que ainda está acontecendo e que depende do Cronos e tudo mais, mas a eternidade não tem mais isso. Isso. certo? Isso. Se eu A gente não está entendi- preso no tempo, né? no Esse tempo, cronos exatamente. é o tempo cronológico, Isso, né? exatamente. Essa linha do E tempo. essa linguagem do Paulo do sono, ela ajuda a gente a entender didaticamente, porque no sono eu não tenho consciência de quantas horas eu dormi, né? Exato. A gente só tem a impressão Exato. que dormiu pouco naquela Exato, noite, né? exato. A gente pode dormir 8 horas, mas quando a gente acorda, a gente podia ficar mais umas 8 dormindo, né? A gente não tem essa noção do tempo. Eu acho essa uma imagem bonita. Só cuidado para não falar disso para as crianças, né? Senão elas vão ter medo de dormir de noite. Verdade, Eu verdade. lembro do falecido pastor Norberto, saudoso pastor Norberto Gramkoff, né? Ele teve uma situação onde ele teve um apagão, né? Olha só. Ele foi para uma consulta médica, apagou, foi para a UTI, passou uma semana ou duas, eu acho, na UTI, e de repente ele retornou. E aí, quando ele veio para a comunidade, depois desse acontecimento, ele veio lá dizer, olha, eu quero agradecer à comunidade que vocês oraram por mim e que Deus respondeu, ele disse também, né? E aí ele disse uma coisa interessante, ele disse, eu sempre pensava, como é que é esse negócio de morrer e ressuscitar? Eu não conseguia entender. Ele disse, agora eu entendo. A gente apaga num lugar
E acorda, no outro, né? E para nós passaram algumas semanas. Pra né, que ele tava nada, lá. né? Para ele não, ele apagou num lugar, ele acordou no outro, né? É um bom Isso exemplo, a gente ajuda, entender um ajuda. pouco, né, É. essa dimensão, né? É. E olhar por essas duas perspectivas, né? Isso. Para mim também é uma outra coisa que eu acho que é mais importante até do que saber, não que de novo a pergunta é super legítima, Uhum. né? Mas assim, como é uma resposta que não é óbvia, ou Uhum. digamos, não tem uma resposta tão matemática Clara, para né? isso, clara para isso na Bíblia, para mim fica a pergunta onde eu estou agora, Uhum. né? Porque se eu não viver na eternidade aqui, como você falou, Uhum. nem vou estar na eternidade lá. Exato. Se eu não Uhum. tiver consciência agora, enquanto pessoa viva, que estou diante de Deus e que a minha vida é vivida num relacionamento diante de Deus, então eu não tenho mesmo. Aí nós voltamos lá para o começo da nossa conversa, né? Da certeza de salvação e assim por Exato, diante. exato. Então, para mim é muito mais importante saber onde é que eu estou hoje, Uhum. né? Se eu estou sob a cruz de Cristo, se eu estou com Cristo ou se eu estou sem Cristo, Uhum. né? Uhum. É só o em Cristo para o sem Cristo é só um Szinho que faz a diferença. Faz uma grande Verdade, diferença. faz uma grande diferença. Gente, o tempo passou rápido. Ah, e como? O tempo passou É o rápido. Cronos. É o Cronos, olha como corre, né? Quem sabe um E- dia vai ter um podcast eterno, né? Opa, Na acho que glória sim. com Jesus. Poderia ser, poderia ser. Gente, palavras finais, um recado diante de todas as perguntas, diante de tantos dilemas que cada um de nós passa, e eu sei que quem está ouvindo aí, assistindo também pode estar passando. Uma palavra final aí, talvez de encorajamento, de motivação. Primeiro os mais Oh. velhos do Antigo Testamento, vamos lá. Que coisa. Não, eu quero dizer assim, ó, continuem lendo a Bíblia. Exato. Leiam a Bíblia e deixem ela fazer perguntas para vocês. Uhum. A gente Muito pode fazer perguntas para a Bíblia o tempo todo, né? Mas é legal quando ela faz perguntas para nós. E as perguntas que ela faz para nós são perguntas que Deus tem para nós. E as respostas, nem sempre a gente também consegue responder, mas não deixem de ler a Bíblia, porque é ela que vai nos dar a orientação diante das perguntas que a gente tem. Então, se eu posso ter várias perguntas, mas elas têm que ser motivadas de algum lugar, de alguma coisa, da minha própria leitura da Bíblia, Exato. né? E da participação na comunidade, obviamente. Eu acabo embarcando assim no teu início de fala, né? Continuar lendo a Escritura realmente, né? E deixando a Escritura fazer perguntas para a gente e deixando a Escritura também dirigir as nossas perguntas para ela. Porque os textos bíblicos, algumas vezes, eles não respondem tudo aquilo que a gente está perguntando para eles, mas eles têm perguntas que eles querem responder. E a gente descobrir quais são essas perguntas é que é fundamental, porque às vezes a gente faz umas perguntas assim que o texto nem quer responder aquilo, né? Tem algumas coisas que nós estamos perguntando e que Deus não vai dar resposta para a gente, né? Então vamos olhar para os textos bíblicos e tentar perceber que perguntas eles respondem. E essas a gente vai ter resposta, né? E também aqui que falei logo lá no começo também, né? As perguntas diante do texto bíblico e para Deus a gente pode ter, mas a gente vai encontrar resposta, ou deveria procurar resposta no relacionamento com o próprio Deus. Conversar com Ele sobre isso, né? Trazer isso como pauta de oração, né? Verdade. Dizer, ó Deus, estou vendo esse texto aqui e eu estou entendendo assim. Me ilumina, me ajuda, né? Com a comunidade também, né? De modo que a gente vai conseguir fazer as perguntas corretas também para o texto, vamos dizer assim, que ele quer nos responder, né? E isso eu acredito que nos ajuda. Com certeza. Gente, muito obrigado, Roger. Nós que agradecemos. Marcelo, que está aqui com a gente. Você que está assistindo, ouvindo, viu como é importante a gente ter uma postura de humildade e abertura para fazer as perguntas, para colocar o que a gente está pensando, e buscar no lugar mais essencial de todas as respostas que é na Escritura. E mesmo assim, nós não vamos ter as respostas finais para todas as coisas. Tá? Isso vai exigir uma humildade muito grande que a gente tem que exercitar enquanto a gente lê as Escrituras. E é o que a gente também chama de fazer teologia, né? Fazer teologia é isso, a gente lê e interpretar as Escrituras com as perguntas que a comunidade, que as pessoas trazem, que a igreja traz, e que são perguntas
que a gente tenta responder com toda humildade, porque a gente sabe que nós somos limitados. Sim. E eu acho ainda que me parece que é proposital que a gente não tem todas as respostas, Que bom né? que nós não temos Porque todas. o dia que nós tivermos todas as respostas, nós nem precisamos mais de Deus. Verdade, exatamente. Né? verdade. Não precisamos confiar nele. que Ou ele a gente tem a nossa transformaria história nas ele suas num mãos, ídolo, né? Que a gente tem ele com uma caixinha que a gente manipula. e manipula. Exatamente. Muito bom, muito bom. Obrigado por ter nos acompanhado. Eu sou Alex Stahlhofer e esse foi o Teologia Essencial Podcast. Disponível a cada 14 dias no canal do YouTube da FLT, da Faculdade Luterana de Teologia, ou no seu agregador de podcast favorito. Você também pode nos encontrar por lá. Deixe seu comentário, a sua curtida no vídeo, ou ainda mande um recado para nós no podcast @teologiaessencial.com.br e participe conosco até daqui a 14 dias. Tchau!